Ana, quer fazer a página? Tá? Quando não quer fazer a prece primeiro, não? Melhor, melhor, com certeza. É, Vanessa, faz a prece pra gente? Inicial? Se você puder, claro. Faço sim. Então tá ok. Senhor Jesus, estamos agora aqui em Sua presença, pedindo humildemente para que nos ampare no conhecimento, no entendimento dos Teus ensinamentos. Pedimos que abençoe cada um dos que aqui estão, os nossos lares, e que nos dê força para enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Que o Com esta Senhor prece, Senhor, agradecemos igualmente e pedimos por darmos por iniciada a reunião da noite de hoje na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, né? Pode seguir então, Ana. Livro Caminho, Verdade e Vida, por Cristo. E se, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Carta de Paulo de Tarso a Filemon, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vitória superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, por quanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deveis colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Sem palavras. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Sou credora. Paulo realmente estava muito, muito inspirada, né? Quando passa uma mensagem dessa, tão bela, uma visão tão profunda. Paulo, quando comenta isso, ele e passa essa informação para frente, né? Nesse formato. Paulo não estava falando sobre uma teoria.
É isso que, é isso que vai ser difícil a gente entender. Enquanto nós hoje estamos estudando o cristianismo, estamos estudando a vida do Cristo, estamos estudando os ensinamentos do Cristo, Paulo sentiu na pele. Paulo sentiu pessoalmente tudo que poderia acontecer e transformar e atacar e formar júbilos, tudo ao mesmo tempo, no mesmo coração, no mesmo momento. Convido vocês a todos, já falei várias vezes, vou continuar porque eu sou um grande fã dessa obra, o livro Paulo e Estevão. É uma obra belíssima. Você pode ver uma, duas, três vezes. Depois eu vou até ver se eu coloco ele como áudio lá no podcast para facilitar o acesso a todos. Que às vezes a pessoa não está com tempo de ler, mas no ônibus vai acompanhando o áudio e é realmente fascinante. Ali, a obra Paulo Estevão apresenta a implantação dos ensinos do Cristo, como ele funciona coração a coração. É muito difícil para todos nós compreendermos como tudo funciona. Ainda não compreendermos quem é o Cristo. Não temos essa dimensão. A maioria acredita realmente que ele é Jesus de Nazaré. Eu sei que vai parecer uma frase estranha, né? Ué, mas o Cristo é Jesus de Nazaré. Não, mas a maioria gosta de observar aquela condição diminuta, de mortal, que ele se fez mortal, que ele passou aqui por todos nós deixando exemplo, cativou corações, incendiou, né? Veio transformar, veio batizar o nosso mundo íntimo, o nosso coração com fogo, não mais só com água. Veio realmente balançar as estruturas das nossas emoções, mudar completamente paradigmas de sentimentos, veio apresentar o que realmente é amar. Então é muito difícil para todos nós compreendermos esse processo, mas é engraçado como Paulo teve uma visão brilhante. Ele pega e fala: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo estava, nesse sentido, propagando uma essência do próprio Cristo. Faça pelo Cristo. Quer botar? Põe na minha conta. Põe na minha conta, tipo, se der ruim, você for lá divulgar, você for lá começar a viver o cristianismo, se der ruim, forem te maltratar, te espizinhar, não fica chateado. Não fica zangado com essas pessoas. Não é essa a essência do cristianismo. Pode botar a culpa em mim, não tem problema. Diz também que, nessa ideia, né, propagando, pode dizer que é culpa do Cristo. Porque, em verdade, é exatamente isso. É exatamente isso. O Cristo planeja situações desagradáveis para todos nós. Da mesma maneira, se você tem uma criança, um filho, uma filha, que acha desagradável tomar banho, você vai obrigar ela a tomar banho. Depois vai passar aquela sensação de não ser mais desagradável. E a pessoa vai superar e vai compreender que é uma necessidade. E mais depois do que uma necessidade, que é algo maravilhoso o banho. É estranho o processo educacional em relação aos valores da alma. São muito difíceis de compreender. Eu só queria contar uma historinha pequenininha. É uma mensagem antiga de Meimei, que eu adoro essa mensagem assim brilhante. Meimei conta uma história, né, que havia um espírito que queria muito reencarnar para trabalhar por Cristo, mas viver profundamente doando a alma dele para o amor, a verdade e o espírito de serviço para com todos. Pediu tanto ao Cristo que o Cristo veio pessoalmente falar com ele. Sim, meu irmão, você quer mesmo? Então tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu vou fornecer tudo o que você quiser para você desempenhar da melhor maneira possível. Eu estou aqui resumindo, tá, gente? É uma página um pouquinho grande, para poder dar tempo. Então esse irmão vai, né? Poxa, mas já que eu vou reencarnar, você não pode me botar num corpo belo, não? Aí ele, não, claro, você quer um corpo belo? Assim será. Poxa, já que você vai me botar num corpo belo e vai me permitir isso, você não pode me permitir também que eu, né, tenha uma vida com uma certa facilidade financeira e, de certa maneira, igualmente, com uma saúde impecável?
Não, já que você está pedindo isso e saiu fornecendo, né? Pô, tá trabalhando pro Cristo. Já que está trabalhando pro Cristo, a pessoa acha que pode ser credor do Cristo. Aí ela pega, aí o Jesus pega e fala para ele: não, claro, meu irmão. Não tem problema nenhum. Colocou tudo isso para ele. E assim ele fez. Chegou aqui na terra comprometido. Percebeu a essência do que ele tinha que fazer, ficou realmente fiel àqueles sentimentos, começou a fazer isso, fazer aquilo, ajudar pessoas, ajudar amigos, ajudar um monte de gente, chamava os amigos para poder divulgar o cristianismo, divulgar o amor, viver com mais amor, carinho para com todos. E ele começou a fazer isso, só que o dinheiro foi acabando, né? Quando o dinheiro acabou, sumiram os amigos. E logo depois, ele sofre um acidente gravíssimo, que dilacera o rosto dele, e ele fica deformado, fica totalmente deformado. Perdeu o dinheiro, perdeu a beleza. E então, chega um momento em que ele começa a ficar muito triste, muito magoado com isso tudo, já não conseguia mais exercer as mesmas funções, já não conseguia sentir alegria nenhuma, só sentia tristeza, só sentia remorso, só sentia culpa. Eis que chega uma doença muito grave, mas ele estava num nível de prostracismo tão grave, num nível de tristeza tão profundo, que ele não conseguiu resistir e o seu corpo físico não suportou a moléstia que dominou o corpo físico dele e ele veio desencarnar. Então, ele muito triste porque não conseguiu completar o que ele imaginava que ele ia conseguir com total facilidade desempenhar aquela missão, ele foi ter de novo com Cristo. O Cristo apareceu de novo para ele. E ele pegou e falou, começou a reclamar com Jesus: mas Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu quero saber quem foi o miserável que me enviou essa moléstia, que me levou ao óbito, que matou meu corpo físico. Isso foi um absurdo, acabou com a minha esperança, acabou com o meu destino. E aí Jesus pega e fala: ué, mas quem mandou a doença fui eu. Eu mandei a doença para você. Aí, como você está lendo essa página, né? Você acaba de ler essa mensagem bem meio assim, nesse parágrafo, e aí só surge aquele silêncio do grilo, né? Cri, 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 cri. Como assim? Como assim? Aí você está imaginando que na página vai descrever. Não, porque a pessoa tinha muitos débitos, né? A pessoa tinha que expiar problemas. Não tinha que expiar nada, não. A questão é, você só é capaz de amar se tiver tudo perfeito? Você só é capaz de ofertar o melhor do seu coração, continuar agindo no bem, na verdade, na forma mais adequada de funcionar como filho de Deus, entre irmãos, somente se tiver tudo perfeito segundo os seus princípios de perfeição? Então, Jesus quer desconstruir esse aspecto no nosso mundo íntimo. Ele quer transformar a nossa essência para que ela seja sempre vibrando no bem e no amor em toda e qualquer circunstância. Como é que você capacita alguém para... Já viu aquelas competições de atletismo que a pessoa tem que correr, andar de bicicleta, nadar, só falta escalar montanha, mas acho que isso é triatlon. Três grandes competições. A pessoa tem que correr 10 km ou 20, não me recordo agora. Acho que são 25 km, né? Meia maratona. Tem que nadar, tem que andar de bicicleta por mais de 25 km, se eu não me engano, e nadar, sei lá, 5 km. É algo realmente demandante e um atrás do outro. Aí de repente você chega e fala assim, chega pro responsável do triatlo e fala: olha só, nadar eu não sei nadar muito bem não, mas eu corro maravilhosamente bem. Não, mas a competição aqui é que você também tem que nadar, né? Você tem que correr, nadar e andar de bicicleta. Tem que ser em velocidade, tem outros também. Você não tem como você ser bom nos três. Mas você é capaz de manter sua confiança durante as três competições? Você é capaz de manter seu bom ânimo durante as três competições? Você é capaz de perceber que você pode dar o seu melhor naquilo que você mais domina e mesmo naquilo que você não é o melhor, mas você também vai dar o seu melhor. Você quer se superar naquilo que você também não é melhor. E você continua, você prossegue, você não para.
Mas a essência da reencarnação é justamente essa. Estamos sendo treinados e capacitados para o amor e a sabedoria. Não seremos treinados e capacitados se não forem situações adversas. Por vezes em situações desconfortáveis. Por vezes em situações muito confortáveis. A questão é, você sabe qual é o desafio em qualquer uma delas? Todas as vezes que você sentir que está numa situação de paz, de muita tranquilidade, presta muita atenção. Fique muito preocupada. Porque nas situações de mais dores, de mais dificuldade, de mais situações adversas, parece que o sistema tá te dragando a você seguir para frente. É como se o destino já estivesse te impulsionando, já estivesse meio que te avisando claramente. Sem humildade, você não vai conseguir avançar. Sem paciência e sem confiança, você não vai conseguir avançar. Você percebe isso rapidamente, porque parece que as esteiras do destino estão escrevendo dentro da sua alma. Então a gente rapidamente é impressionável por essas encarnações. Quando os descobridores de almas, uma mensagem linda que tem no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, nos envia a pobreza e, igualmente, essa escassez de recurso, ela está testando a nossa capacidade de suportação nesse meio de campo. Nós temos capacidade de suportar essas situações. Então, é muito difícil nós percebermos que todos os espaços e todos os momentos em tempo e espaço estão nos treinando. Mas o mais engraçado, nas situações onde a gente tem o melhor recurso financeiro, melhores capacidades de poder, a gente não entende qual é a lição ali. A gente não reconhece, a gente acha que é só uma dádiva divina. Dádiva divina, quando você estiver nesses momentos de super paz e tranquilidade, muita calma, alguma coisa você era para estar operando, agindo e produzindo um bem que você não tem treinamento. Em campanha do quilo, você vê distribuição de roupa na madrugada, cuidando de pessoas que estão em situações vulneráveis na rua. Você vai observar. Né? Uma vez a gente estava distribuindo, faz muitos anos atrás, ali em Niterói, e chamou a atenção de todo mundo, né? A gente chegou num grupo que tinha mais de 30 pessoas, era frio, fomos distribuindo as roupas que tinham no carro. Aí chegou um momento que a última camisa nós entregamos e aí chegou mais uma pessoa. Aí você fica, meu Deus do céu, e agora? Olhando. Alguns já ameaçando já tirar a roupa, né? Tirar o casaco para passar a pessoa, que tá um frio danado. E a pessoa com a roupa toda rasgadinha, furada, de bermuda. Mas eles não aceitam, né? Se você tirar a roupa do seu corpo para dar, nem sempre eles aceitam, ainda mais na frente dos outros. Então, ele pega e aquele que recebeu a camisa nova, pegou a camisa nova e deu para o rapaz. Não, fica com essa aqui. A minha não está tão furada quanto a sua. E aquilo foi chocante, né? Porque a maioria imaginava o quê? Que ele ia tirar dele furada, toda estourada, toda maltratada para entregar para o amigo e ficar com a boa. Não, ele preferiu passar a boa e ficou com a ruim. Então, é realmente surpreendente como que as situações da vida vão construindo para transformar realmente a nossa consciência, né? Mas é engraçado, parece que na situação de condições extremas, na extremidade oposta, de pobreza, de situação mais difícil, você consegue observar qual é a necessidade ali da fraternidade. Como você deve agir? Pelo menos você consegue imaginar, você consegue perceber o outro, sentir o outro. Mas quando você está numa condição muito superior, de riqueza, de poder, você não enxerga o outro. Você não enxerga quais são suas obrigações de amor e de caridade para com todos na posição que você está. Mas existe uma lição nessas posições. Todas as lições, todas as posições reencarnatórias estão dirigidas e estruturadas para o desenvolvimento do nosso mundo íntimo, em amor e sabedoria.
Então, mas eu passei o dia inteiro, eu só fiz isso, aquilo e não consegui fazer nada por ninguém. Pare e analisa o seu dia. Pare e analisa a sua vida. Alguma coisa você não está fazendo como deveria estar fazendo. É isso que é extremamente difícil. A gente não consegue compreender que é o Cristo que planeja tudo. Ele sabe como você vai reencarnar. Daqui a 30 encarnações. Já está planejado. Já está estruturado. Jesus contou diretamente para João Evangelista, lá no livro do Apocalipse, que significa revelação. Eu vou revelar para você, João, como funciona o desenvolvimento das consciências. Como que a pessoa sai de uma consciência simples e ignorante, ou seja, sem consciência nenhuma, até chegar numa consciência nível Cristo. Em que aspecto? No aspecto do símbolo do Cordeiro. Do Cordeiro. É isso que Paulo está chamando atenção. Alguém te fez algum dano? Não tente cobrar dessa pessoa que te fez um dano. Seja um Cordeiro. Se você sentir muita vontade de cobrar de alguém, cobra de mim. Foi isso que Paulo falou. Então, diversas pessoas morriam de medo de ir ter com gentios, de ir ter com aqueles povos mais bárbaros, que viviam de hábitos mais bárbaros. Todos aqueles que pertenciam às descendências de Israel, o povo de Israel, que estava já mais acostumado com Deus único, possuía uma vida mais estruturada, possuíam família, as famílias se respeitavam, tinham um elo maior de conduta, eles estavam buscando realmente uma ligação mais profunda com Deus. Havia um plano bem elaborado na essência daquela estrutura daquele povo. Não é à toa, né? São os exilados de Capela, um dos grupamentos dos exilados de Capela, e são espíritos mais experientes, digamos assim. Eles sabiam da necessidade de se transformar. Eles sabiam da necessidade de ter que transformar a própria consciência para amar, porque eles sabiam que a primeira lei era uma lei de amor. Só que eles achavam que tinha que somente amar aquele que era da família, aquele que era o mais próximo, e amar do jeito dele. E não é muito diferente do que está acontecendo conosco hoje. Hoje muitos amam a própria família, o próprio laço familiar, o laço consanguíneo, mas odeia todo mundo que está em volta. É mais ou menos isso que acontecia naquela época. Então, quando ele, Onésimo, em Fenelon, ele tem que, Filemon, quando ele tem que ir a essa cidade, essa região, ele estava preocupado. E se me fizerem mal? Né? Esse pessoal é tudo selvagem, como é que eu vou fazer? Né? E se eu for assaltado, se acontecer isso, se acontecer aquilo, põe na minha conta, põe na conta do Cristo. Fica tranquilo, você vai ser pago. Por quê? Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que se estava passando por algum suplício, por algum problema, é porque Deus ia te dar em dobro lá na frente. Era essa visão que eles possuíam lá atrás. Eles só aceitavam passar por privações e sofrimentos, sabendo que vão conseguir um super benefício lá na frente. Era essa a promessa. Então, quando ele fala, põe isso à minha conta, era nesse sentido. Mas é claro que Paulo não está se referindo simplesmente a ele. Paulo estava se referindo ao Cristo. Põe na conta do Cristo. Porque sim, é o Cristo que planeja todos esses processos. Então é óbvio que o Cristo aguarda de cada um de nós que corações que já alcançaram minimamente a capacidade de amar um pouquinho, sensibilize aquele outro que só está com o coração com a vontade de odiar. Ele não está nem tentando amar. Ele só está com a revolta, a indignação, a frustração, a dificuldade. Eu não compreendo. Eu reencarno, dá tudo errado. Eu reencarno, eu acho que eu tenho que fazer o mal. E a pessoa ainda está nessa, de operar no lado negativo do gráfico. Então Jesus está falando claramente, olha, é a responsabilidade de todos que já alcançaram um pouquinho a parte positiva do gráfico, já consegue amar minimamente, consegue exercer um pouquinho os sentimentos da caridade minimamente,
benevolência para com todos, indulgência, compreensão, tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A pessoa já sabe usar esse canivete suíço de ferramentais para desenvolver o amor. Ele sabe que esse amor tem que trabalhar, esse amor tem que produzir. Então é por isso que ele deixa em contato, estaremos em contato com outras pessoas, com outras criaturas. Mas ao mesmo tempo eu estudei na doutrina espírita que quando eu estou passando por isso, eu também estou espiando os meus problemas. Espiar problema é o de menos, porque a chance de você arrumar mais problemas é enorme se você não amar. É melhor você focar no projeto como um projeto de amor, focar no projeto como um projeto de desenvolvimento para o amor e a sabedoria, do que continuar nessa. Eu venho, erro. Aí eu vou, me endivido nesse raciocínio, tá? Não necessariamente é assim. Eu retorno, eu reequilibro aquilo que eu desequilibrei. Ótimo. Como que você reequilibrou? Um monte de ajuda, um monte de sacrifício. Mas agora eu não quero mais desequilibrar mais nada, não. Agora eu quero voltar a desequilibrar. É sobre isso que a página está falando. No fundo, a estrutura central do cristianismo está testando o seu compromisso que você tem com você mesmo. Você realmente tem um compromisso de amar? Tenho. Você tem realmente compromisso de perdoar? Tenho. Então tá bom. Vai acontecer alguma desgraça na tua vida que vão te ofender profundamente. Você vai perdoar? Você vai ficar triste? Você vai ficar desesperada? Porque ele coloca exatamente essa pergunta. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia e a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Por que ele está falando que quando a gente sofre com a calúnia e a ingratidão, nós temos a capacidade, nesse momento, de alcançar a mais vasta ascensão? Porque você vai ter a oportunidade de amar aquele que está se desenhando como inimigo. E a pessoa, de repente, cisma com você e começa a te odiar. Aí a pessoa está te odiando. Você é capaz de não alimentar sentimento de ódio por essa pessoa? Você é capaz de superar e ainda pedir, orar por essa pessoa? E de forma indireta, sem ela saber, você produzir benefícios para o futuro do destino dessa pessoa? Você é capaz de fazer isso? Esse é o grande teste. O amai os vossos inimigos é o teste. É o teste. Vão ocorrer situações de briguinha de criança espiritual. Briguinha de criança e adolescente espiritual. É o que acontece na Terra. Vocês vão brigar, vocês vão arrumar confusão com outra. Eu quero ver se vocês são capazes de amar nesse cenário. Essa é a prova máxima. Se você passar por essa prova máxima, você passa por qualquer uma. Esse é o Everest. É o pico do Everest. Você está naqueles últimos 800 metros, onde não tem mais oxigênio. Você está respirando um ar super rarefeito. 9.868 metros de altitude, você está naquela condição ali limite. Você é capaz de ir lá naquele pico e voltar? Você é capaz de adentrar no momento da encarnação, onde alguém vai te caluniar, vai produzir ingratidão, vai fazer de tudo com você, vai criar até rebuliço, vai fazer você perder seu trabalho, vai conseguir construir uma estratégia para te demitir. E você é capaz de amar essa pessoa? Você é capaz de superar esse sentimento? Não só amar, como igualmente fazer um bem super importante para o destino daquela pessoa? É essa a ascensão máxima. É esse o teste máximo. Porque quem ama, quem está decidido a amar, ele não está preocupado se ele vai receber pedrada, se ele vai receber espadada, tiro, uma bomba nuclear na cabeça. Ele não está preocupado com isso. Ele só está preocupado. Como eu posso cativar os corações de todos que estão à minha volta ou que eu tenho acesso, para que a pessoa ame cada vez mais. E ela vai receber por constrangimento. Ela vai receber um amor meu
eu vou amar de uma maneira profunda, porque eu sou endividado com Cristo. Eu recebi dezenas, centenas de encarnações de muito amor, de muito carinho, de muita ternura. Sempre tive uma mãe carinhosa, ou então um pai carinhoso, e não sei o que. Toda aquela construção de centenas de encarnações assim. Você tem uma dívida de amor profunda. Todos nós temos uma dívida de amor profunda. E a dívida de amor causa constrangimento, embaraço. Puxa vida, eu sempre recebi tanto amor, por que eu não estou conseguindo amar as pessoas? Então, se eu estou recebendo todos esses recursos, é para que eu possa propagar esses recursos e não concentrar somente para mim. É esse o processo que nós temos que despertar. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Boa noite a todos. Boa Tosé, noite. essa Sim. parte que você comentou, essa é a verdadeira caridade, em cima desse assunto que você abordou agora, né? A caridade, né? Moral, a caridade, perdoar o outro, amar o outro, aqueles que nos ofendeu. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, a caridade, ela foi a palavra, né? Ela foi confundida com beneficência. Na língua portuguesa, foi confundida com beneficência. Então, quando você vai beneficiar alguém, você tem como beneficiar sem colocar nenhum sentimento. Aliás, você pode até beneficiar, né? Dar alguma coisa para alguém até com um certo desprezo, uma certa raiva. Por exemplo, quem teve muitas encarnações reencarnando como pobre e depois não quer passar por essa provação de novo, a pessoa não suporta pobre. Mas ela não sabe que, na verdade, ela não suporta pobre é porque ela não quer nunca mais voltar numa encarnação como alguém muito, muito debilitado. Ao invés de animar sentimentos nobres, justos, sentimentos fraternos para com aquele que está passando por aquele teste, porque é um teste. Toda encarnação é um teste. Além de ser um teste, é uma construção educacional. Você, numa vida mais simples, uma vida mais humilde, o que você está aprendendo nessa vida? O que você está aprendendo e como você está operando o seu mundo íntimo? Você está sendo capaz de amar? Você está sendo capaz de perdoar? Você está conseguindo construir os sentimentos da caridade? Porque, às vezes, você tem que ter o mesmo sentimento da caridade com o ato de varrer o chão. Você tem que ser bondoso com o chão. Tem gente que fica com raiva do chão, bate no chão, arremessa a vassoura no chão. Porque, de repente, alguma coisa sujou, está com a sujeira que você não consegue arrancar do chão. Fica com raiva do chão. A pessoa não está com raiva do chão. A pessoa está com raiva de estar responsável de fazer aquela atividade. Ela não consegue se satisfazer e ficar feliz por estar fazendo aquela atividade. É esse o grande problema. Então, tudo na Terra é para nos educar. Só que a gente não percebe. Você nasceu num planeta onde a gravidade é 9,8. Pô, podia ser igual a Marte, não? Não podia ser igual a Lua? Não podia ser uma gravidade um pouco menor? Qual é esse potencial todo de gravidade? Que é essa aceleração que puxa tudo para o centro da Terra, até a poeira vem para o centro da Terra. Se a gravidade fosse um pouco bem menor, a poeira você ia varrer e nunca mais ia voltar a depositar nada. A poeira não ia voltar. Se você estivesse numa estrutura física, animando a sua consciência numa estrutura física, onde você não tivesse que cuidar do seu corpo físico como você cuida, e que você não tivesse as exigências físicas que você tem hoje, talvez você estaria fazendo só desgraça. Esse é o problema. Nós não aceitamos as atividades do externo para o interno, mas 95% de tudo que tem no planeta, do ponto de vista material, é para capacitar e treinar o nosso psiquismo, a nossa mente. Quando você tiver uma tarefa que você vai ter que fazer por muito tempo, tenta desenvolver ela com mais amor a cada dia. Tente fazer ela por amor a cada dia e com mais alegria, até o ponto de estar lavando louça e sorrir. Aí alguém chega e enche de novo de louça e você fala: obrigado, Senhor, agora entendi. Agora entendi. Eu vou conseguir operar no bem de condicionar essa louça para ela ficar disponível para todos. Porque eu só uso um prato, eu só uso um copo. Eu estou sendo constrangido
ou constrangida a cuidar de várias outras pessoas. Obrigado pela lição. A gente não interpreta a vida dessa maneira ainda. Tudo parece um peso danado. Meu Deus, vou varrer o chão. Aí alguém vai e derruba um monte de lixo. Aí você fica zangado. Derrubou um monte de lixo, você devia quase que soltar fogos. Obrigado, Senhor. Eu achava que o dia tinha encerrado e agora 1 da manhã eu vou ter que varrer a casa até 1h30. Vai que eu fosse só dormir. A gente devia ficar feliz. Obrigado, Senhor. Mais uma tarefa para me desafiar e fazer com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. Vai que eu vou desencarnar amanhã, né? Eu queria Aí eu desencarno e você vai ficar, puxa vida, eu queria tanto varrer o chão mais uma vez. Mas não tem corpo físico do outro lado, né? Não tem corpo físico, não tem chão para varrer. Não tem esses cuidados. Você vai ter que aprender a operar com certos fluidos. Vai ter que aprender do zero como utiliza e analisa e interage com fluidos semimateriais. Então, tudo fica, puxa vida, você não vai sentir aquelas necessidades constrangedoras da matéria. Necessidades constrangedoras no sentido de constrição. Constrição. Você está restrito a um certo núcleo de atividade para você intensificar sua consciência naquele momento. Você vai fazer um arroz, se você piscar para o lado, olhou não sei o que, foi ver não sei o que, ela queimou o arroz. Queimou o arroz. Ele vai demandar a sua atenção, vai demandar até mesmo, quem sabe, as suas vibrações de carinho. Ah, Senhor, queria tanto que todos que pudessem comer esse arroz tivessem um lapso de alguns segundos de alegria, de felicidade. Seria tão bom. Você pode fornecer isso, mestre, para todos? Eu queria tanto. E aí você fica aqui vivendo aquela vibração do dia. Você vai chegar no fim do dia querendo mais um dia. Você vai chegar no fim da noite querendo mais uma noite. Você vai querer viver a boa nova. Essa é a essência que o Cristo trouxe para todos nós. Se empolgue, não fique desanimado. E quando surgir situações difíceis, tente aprender com essas situações difíceis. Em que sentido? Você é capaz de operar com amor e sabedoria em situações difíceis. Porque, por vezes, às vezes a situação difícil está ligada a outra pessoa que você ama muito. E Jesus também está testando a sua consciência. Será que ela vai conseguir se superar, não se desesperar, não ficar preocupada, manter confiança e exercer a capacidade dela de bom ânimo, de alegria, de manter o foco que vai dar certo? E que certamente aquela pessoa com quem você reencarnou junto, você prometeu, você vai passar por essa dificuldade dessa encarnação, mas você não vai sozinha. Eu vou contigo. Vamos passar pela dificuldade juntos ou juntas e vamos superar juntos, porque essa é a essência divina, um dando a mão ao outro, e vamos caminhar juntos e vamos superar as dificuldades juntos. Porque é isso. Então, por vezes surgem situações onde alguém se reveste da condição de inimigo. Essa é a condição máxima de ascensão que você pode alcançar naquele minuto de encarnação ou naquele minuto da faixa de várias encarnações. Você sabe que tem que amar o inimigo. Você sabe que ele está naquela condição de calúnia e ingratidão porque ele ainda não ama, porque ele ainda não possui sabedoria. E o seu, mas eu também não tenho, eu também não amo, eu também não possuo sabedoria. Possui um pouquinho mais que ele. Se você detecta calúnia, detecta ingratidão, detecta o coração operando, detecta uma outra fonte divina operando com calúnia e ingratidão, uma outra criação divina de altíssima importância operando com calúnia e ingratidão, é óbvio que você tem certeza absoluta que ainda falta um pouco mais de tempo para que ele receba mais amor e desabroche. É assim, não tem jeito. Nós evoluímos por constrangimentos de amor. Por isso que Paulo deixou claro, pode pôr na minha conta, não tem problema. Porque, mas aí eu vou pensar que vou receber um benefício, aí eu aceito a dor, eu aceito o sofrimento. Então, se não tivesse benefício nenhum, você não aceitava nada?
É esse o aspecto central que nós precisamos nos despertar. Então, devemos refletir que, quando falarmos em paz, felicidade, vida superior, campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. E é verdade. Como é que você vai construir paz se você não consegue desconstruir no seu mundo íntimo as suas imperfeições? Gente, só é feliz, só é um espírito bem-aventurado aquele que já conseguiu alcançar a desconstrução das suas imperfeições internas. Por quê? Ele passa por todas as bem-aventuranças só amando, perdoando, agindo com carinho, com fraternidade. Não importa se é aflição, não importa qual o cenário. Ele já entendeu que ali está instituído a essência do mundo íntimo, de um espírito bem-aventurado, de um espírito que consegue ficar... E a ideia central é essa. Toda encarnação é projetada, detalhada. Ah, mas Deus não ia colocar, né? Tem gente que até faz brincadeiras, né? Eu não sou Egito para ficar suportando praga. As pessoas criam um monte de frases engraçadas, né? A pessoa pensa... É engraçado que a pessoa tem certeza que quem mandou a praga foi alguém superior, né? A pessoa está admitindo isso. A pessoa tem essa consciência, né? Como é que no passado a pessoa pode imaginar que Deus soltaria praga em cima de alguém, em cima de um grupamento, para poder libertar o outro? Simplesmente para atender à vontade de um grupo. A forma como a gente lê os versos da Bíblia, a gente lê de uma maneira muito infantilizada. Deus não faz isso. Deus não manipula as situações dessa maneira. É óbvio que não. Então nós temos que compreender aquele exemplo ali de uma maneira menos literal. Menos literal. Os egípcios eram muito superiores a todos os outros povos. É só ler o livro A Caminho da Luz. Se você for ler o livro A Caminho da Luz, você toma um susto. Tudo que você estudou sobre o povo egípcio, você não entendeu e não tem a menor ideia do que está falando. Então, nós temos que compreender que todos os planejamentos das encarnações estão corretos e são planejamentos focados para nos desenvolvermos em amor e sabedoria, sempre. E temos que saber passar adiante esse processo. Passar adiante é passar o amor que nós recebemos. Então, tem várias pessoas que receberam amor de mãe, receberam isso. Minimamente, você vai passar para os seus filhos. E vai parar nos filhos? Não vai ter nem sequer fornecer sentimentos e pensamentos mais nobres para outras pessoas? Afinal, todos nós somos filhos de Deus, devemos compreender que vamos ter que dilatar os nossos sentimentos para além dos muros das residências. Porque, na verdade, a residência é uma só, chamada planeta Terra. Todo o planeta está constituído de irmãos, de criaturas divinas. Todos foram criados por Deus. Ah, mas tem muitos que são violentos, que são bárbaros, que são isso, que são aquilo. Ou você quer que ele melhore na presença de mais bárbaros? Você quer que ele melhore, que ele desenvolva o amor e o carinho sem perceber e sem ser recebedor do carinho e do amor? Não é assim que funciona. E você vai conversar com a mãezinha dele, às vezes a mãezinha toda amorosa, toda bondosa. Aí você vai ver o filho, uma peste danada, parece uma peste, uma praga do Egito. Aí vai ver a criança zangada, briga com todo mundo. Você está vendo que a mãe está numa missão divina de constranger aquele amor, aquele coração com amor. Vai constranger aquele coração com amor. Aquele coraçãozinho na forma de criança que virou um adulto rebelado, zangado, ela já contaminou com amor. Ela já jogou a semente no solo. A questão de germinar é inevitável. Se vamos saber absorver os frutos do amor, se vamos saber como cuidar dessa árvore, aí é conosco, é individual.
Acaba ali a missão dos pais. Não tem como. Então, a missão dos pais é de tutoria. E, igualmente, a missão do amor. Às vezes, o máximo que você vai poder fazer por alguém é o silêncio e uma prece. Mas vai ficar registrado nele que naquela circunstância, naquela situação difícil, existiam corações desejando o melhor para ele. Isso impacta profundamente essas almas. Quando essas almas podem reviver esses momentos, conseguem ter acesso e permissão para reviver esses momentos, ele vai observar que mesmo ele naquela condição de agente do mal, do crime, existiam almas desejando o melhor para ele. A começar pelo espírito protetor, imbuído em estimulá-lo, em auxiliar a transformação. Só que esses espíritos superiores não descem para errar conosco. Você começou a errar, começou a fazer muita doideira, eles se afastam. Então, nós é que temos que compreender as necessidades de persistirmos, de resiliência, sermos resilientes agindo no bem e no amor. E Paulo teve que fazer isso. Paulo, vivenciando o cristianismo, ele entendeu que o processo de carinho, de amor, tinha que ser de coração a coração. Não adianta falar, hoje em dia não existe mais o grupamento de Corinto, ou como quiser chamar, a igreja de Corinto, aquele conjunto de pessoas de Corinto. Não existe mais diversos grupamentos que o próprio Paulo de Tarso fundou esses grupos. Onde eles foram? Acabou, esses grupos não existem mais. Porque era aquele processo, para aquele grupo, para aquele grupinho que estão evoluindo em conjunto. Então, é assim, a evolução é em conjunto, não é separado. Onde um coração fraterno vai sensibilizar o outro, e assim prosseguindo, por todos que estão à sua volta. Porque o nosso raio de ação é extremamente curto. Ainda bem, imagine se fosse longe, um raio muito longo. E você, de repente, se desequilibra, fica zangado, fica chateado, fica frustrado, você vai influenciar e propagar os seus pensamentos e seus sentimentos desestruturantes para diversas outras consciências. Então, sim, precisamos fazer o possível para empenhar a nossa resistência, acima de tudo, empenhar a nossa essência. E eu quero ser fraterno. Não importa em que circunstâncias. Poxa, mas você tomou uma pedrada. Poxa, você tropeçou, caiu, se ralou todo. Você levanta todo ralado e pensa assim, entendi, Senhor. Obrigado. Você está achando que eu vou reclamar, Senhor Jesus? Eu não vou reclamar. Você está achando que eu vou ficar chateado? E eu não vou ficar chateado. Você vai ficar achando que eu estou preocupado com esse monte de sangue escorrendo? Eu não vou ficar preocupado, Senhor. Obrigado, Mestre. Mas eu quero... E isso tudo que aconteceu não vai desligar o meu coração. Não vai desligar a minha capacidade de amar. Não vai desligar a minha capacidade de produzir bondade. Enquanto eu estava no chão, entre sangue e um monte de poeira e terra e coisas sujas, eu vi uma flor linda no campo, colada na parede, lutando, brigando entre as frestas de um cimento para formar a vida. Eu entendi a lição. A essência do amor, ela brota nas rachaduras mais complexas de se formar a vida. E eu também tenho o papel de produzir esse recurso. Animar, produzir e colaborar com esse recurso. Porque eu tenho uma dívida profunda de amor, que tudo que fizeste para mim, Senhor, em várias encarnações, eu ainda não paguei nada. Porque a maioria imagina dívidas de coisas que você fez errada. Nossa, eu errei com fulano, estou em dívida. Nossa, eu fui lá e estou em dívida. Nossa, eu cometi um crime, eu estou em dívida. Mas o que você não entendeu é que você foi patrocinado todos esses períodos. Lhe foi arranjado a mãezinha. Ninguém reencarna sem uma mãe aqui na Terra. Lhe foi arranjado a mãezinha. Ela aceitou você. Ela aceitou você ser recebido naquela família, naquele grupamento. É uma dívida enorme de amor. A gente não consegue entender isso. Quem forneceu esses mecanismos foi o Cristo. Olha, eu vou fazer com que
um coração comece a amar o outro. Tem uma engrenagem chamada família, onde os corações começam a amar uns aos outros. É um projeto intrincado, ninguém percebe, mas é divino. E de repente, quando você vê, corações que se odiavam passam a se respeitar e se amar. Corações que não se suportavam, até se bobear, buscavam se destruir, passam a querer um defender o outro. É o meu filho, é a minha filha. Mas no passado, estava todo mundo se degladiando. Todo mundo tentando arrancar a cabeça do outro. Então, é óbvio que tudo isso é um projeto divino. É lógico que tudo isso foi uma estratégia divina. Foi um planejamento do Cristo para os nossos destinos. E é muito belo, porque a gente não se sente credor que nós devemos esses recursos ao Cristo. Olha, você estava enganado. Igual aquela pessoa assim, né? Você está zangado com alguém. Não, fulano fez isso comigo, vou brigar. Não, não foi fulano não, cara. Não foi fulano. E mesmo que tivesse sido ele, duvido que ele fizesse isso, porque no fundo ele gosta muito de você, que não sei o quê, e você ficou botando panos quentes. E a pessoa não ficou zangada. Aí passa um tempo, a pessoa descobre a verdade. E percebeu que tudo que você estava falando era verdade. Aí a pessoa vem e te agradece. Puxa vida, obrigado, fulano. Eu fiz uma loucura. Eu ia lá, ia bater na pessoa. Eu pegar uma barra de ferro que eu tenho no carro, queria socar a pessoa, machucar a pessoa. E eu não fiz isso porque você me convenceu. A pessoa se sente credor por não ter executado o mal ainda maior. É esse o nível de demanda que nossa consciência devia estar preocupada. Quanto de bobagem você deixou de fazer porque você foi sensibilizado por outros corações, por um projeto do Cristo. Ele planejou você reencarnar com tal grupo, com tal pessoa, e aquela pessoa te cativou, até te amansou, até te transformou. Então essa dívida é uma dívida do Cristo. E temos que passar adiante. Porque tudo que é pelo amor está ligado ao Cristo. Bem, eu vou ter que parar aqui rapidinho e aí mando o link para vocês para a gente continuar no Livro dos Médiuns, tá ok? Já vai terminar aqui. Ok. Alguma coisa sobre a página? Alguma dúvida? Afinal, esse projeto divino funciona ou não, hein? Esses constrangimentos. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Enquanto isso, a gente aguarda. Vai demorar muito para mim chegar nesse grau aí de evolução. Nada, que isso, vai nada. Não, você já sente isso. Só que, de novo, a gente vive um duelo complexo na vida. Nós temos uma visão de mundo. Nós temos uma base essencial do que a gente acredita como tudo deveria funcionar. Nós temos uma dificuldade muito grande em criar desapego. Eu não quero saber como vai funcionar. Eu quero saber que, independente de como estiver tudo funcionando, como que eu posso melhor ofertar as minhas atitudes de amor e de carinho. Porque eu sei que essa é a essência que transforma tudo e a todos. Quando a gente parar de querer ter razão e querer lutar pela felicidade de todos, tudo vai se transformar. É certo, é um projeto divino. Funciona. A gente tem a mania de não acreditar, mas funciona. O negócio é lembrar disso. Mas a gente meio que sente. Não, mas não é questão de lembrar. Não tem a ver com. Não é uma fórmula matemática, né? Não é uma fórmula matemática, não é uma fórmula de química. Você não vai fazer uma reação química para tornar alguma coisa ácida em base. Você não quer ver subprodutos de uma reação química. Você quer tentar entender, afinal de contas, como a gente consegue transformar o nosso mundo íntimo quando estamos em situações adversas. E por vezes nós estamos sendo testados em coisas simples. É trânsito, é alguém que faz um ruído que a gente não gosta, é alguma contrariedade. Ou seja, Jesus está administrando
um planejamento estratégico para transformar todas as suas imperfeições. Ele está fazendo isso para todos nós, continuamente. Continuamente. Então, primeiro tem que ter essa certeza que o projeto é divino e que funciona assim. E que nós temos que despertar, porque chegou o momento da nossa participação, do nosso contributo. Né? Vá lá e opere com amor, opere com carinho, opere com fraternidade. Ah, mas a pessoa zangou comigo, a pessoa cuspiu fogo. Aí você tem que ficar feliz por dentro. Pô, ainda bem que a pessoa brigou comigo. Ainda bem que deu tudo errado. É um desafio ainda maior. Não é só chegar até a base do Everest. É começar a subida. Começou a subida. Começou a subida de realmente eu conseguir ofertar meu coração nas situações mais extraordinárias. E elas chegam. Mas só que elas chegam em todas as encarnações. E por vezes elas chegam em vários ciclos da nossa jornada da encarnação. Mas a gente não percebe. Eu estou falando, é muito mais fácil perceber em situações mais restritivas do que em situações de abundância, tá? É isso que eu acho mais perigoso. Quando nós estamos em situação de abundância, a gente esquece que tem que ajudar, a gente esquece que tem que amparar, a gente esquece tudo. Esquece tudo. A pessoa até fala assim, o meu momento agora é desenvolver a minha felicidade. Eu tenho que lutar pela minha felicidade. Mas o que é felicidade? Né? Então todos nós vamos ter que trabalhar a nossa essência nesse sentido. Agora, se a pessoa chegar e falar, não, para mim felicidade é isso, é viver a alegria da terra, é brincar de Lego, é ficar prisioneiro cada vez mais desses aspectos. Eu só fico feliz se tiver essa situação assim assado. E se a pessoa ainda não alcançou a grandeza de ficar feliz por estar operando no bem, e todos ficam felizes quando operam no bem, quando conseguem fazer alguma coisa de boa para alguém e ver que teve um reflexo de alegria, um reflexo de felicidade. É só revisitar então esses momentos. Não se esqueça, esquecer o passado é uma bobagem, é uma contrariedade da essência de quem está se desenvolvendo. Você quer saber exatamente no que a sua consciência estrutural cai, erra. E você quer saber já o que você já pontua, aquilo que você já melhor compreende, melhor executa. E é isso. Ah, mas eu ainda executo com muita contrariedade, eu executo reclamando, eu executo angustiado, porque no fundo eu queria que o mundo e a situação toda fosse diferente. Mas se você compreender que cada minuto do seu dia, que cada projeto, aonde você nasceu, com quem você está, com a qualidade e as condições do país que você está, a qualidade e as condições do planeta, como exatamente estão. Você vai ter certeza absoluta que tudo isso é um projeto divino. Se você colocar isso na sua consciência, você vai começar a viver a boa nova exatamente naquele segundo. Exatamente naquele segundo. Você não vai ficar preocupado, você não vai criar complicações aonde não precisa complicar. É essa a essência. Né? Mas vamos lá, gente. Vocês não querem mais falar mais nada sobre a página inicial, então vamos retornar aqui para o ensaio teórico sobre as aparições. Né? Então já compreendemos que sim, todos nós vemos espíritos encarnados durante o sono. Aquilo que as pessoas chamam de sonho, pesadelo, são espíritos desencarnados que nós entramos em contato. Ah, mas eu vi uma visão toda doida, de uma época distante, de uma coisa esquisita. Sim, mas por vezes na presença daquele irmão, você lembrou daquele período que vocês dois estavam, ou vocês duas, estavam no passado. Você percebeu a visão dela, ou a visão dele, sobre o passado. Muitos sonhos estão interligados, né, com estarmos vivenciando aquela história do passado segundo o olhar do outro. Porque às vezes o nosso olhar poxa, eu fiz aquilo tudo no passado, poxa, mas eu estava certo, né? Fulano estava errado.
Eles continuam tentando defender as nossas posturas e imposturas. Poxa, mas o que você fez no passado que tem a ver com amor e sabedoria? Ah, então a referência ao amor e sabedoria? A referência é o Cristo. Então, peraí, então não deu certo não. Então não conseguiu operar com amor e sabedoria. É essa a ideia. E você vê como aquele outro coração, ele está, na verdade, cobrando de você o seu amor. Cadê o seu amor que será para ter ofertado e você ofertou? Raiva, zanga, chateação, ódio. Cadê? Cadê? Não era para você me amar não, hein? Então, meio que nós somos credores uns dos outros. E a maioria fica achando que o outro está sendo credor de ódio, credor de eu fiz coisa errada com a pessoa e a pessoa está chateada comigo. Não é esse tipo de cobrança que um tem para com o outro. É a cobrança de amor. A maior cobrança de todas. A cobrança mais complexa que pode existir. Geralmente, nas comunicações mediúnicas, você era meu amigo, você era minha amiga e você me traiu minha confiança, você fez isso, você fez aquilo. Na verdade, está cobrando o seguinte: por que você não me amou, fulano? Você podia tanto ter me amado. Eu estava até do meu jeito, meio torto, meio esquisito. Eu me considerava que eu estava te amando. Por que você não pôde me amar de volta? Todos somos carentes de amor. Todos estamos nessa carência profunda. Então, sim, é óbvio que Deus, na sua infinita amor e misericórdia, operada ali pelo Cristo, Ele irá fornecer meios de podermos, até mesmo durante o sono, estar em contato com aqueles do passado e podermos animar sentimentos diferentes. Puxa, eu não queria ter feito isso, eu era muito ignorante, muito bobo, muito prisioneiro a bobagens. Com certeza você tem um coração super valoroso, importante. E eu que não pude apreciar a sua presença, a sua convivência. E já começa um processo de transformação, porque ambos querem. E às vezes ocorre isso durante o sono. A pessoa até acorda cansada. Nossa, acordei cansado, o negócio foi meio esquisito. Mas às vezes é isso mesmo. Foram situações esquisitas porque o tema da noite foi complexo, foi denso. E também foi patrocinado, né? Então, retornando aqui para o item 103, então, estamos falando sobre essas manifestações visuais, né? Já começamos ali com a parte do sono e prosseguimos depois um pouquinho para a parte material. Então, seguindo, dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Agora, o médium, vidente, afirmando que viu uma manifestação visual, né? Então, ele está vendo com a visão, com a capacitação, com as possibilidades da mediunidade. O espírito não se materializou para que toda e qualquer pessoa pudesse enxergar, ok? Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante, apesar da sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Ou seja, meio translúcido, né? Mas ele vê a silhueta, ele vê, como alguns médios comentam, né? Geralmente, é assim que os médios videntes as percebem. Eles as veem, ou seja, acabam vendo, né? Ir e vir, entrar num aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo o que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la. Se pertence à categoria dos bons, a escarnecê-la, ou seja, caçoar, zombar, satirizar, né? Zombar é a essência aqui, está até repetido aqui, ó. Caçoar, zombar, satirizar é escarnecer, né? Então, se no caso o espírito está reagindo
produzindo uma forma de escárnio, escarnecendo a pessoa, se são malignos. Ou seja, a pessoa está escolhendo operar no mal. Maligno aqui, a classificação, não é o espírito em essência. É a vontade do irmão de querer ser maligno, de querer produzir o mal. A se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constitui como que o forro do mundo corpóreo. Mas em essência, né, nós sabemos, agora saindo aqui do texto, em essência nós sabemos que isso ocorre o tempo todo na humanidade. Já pararam para observar, você chegou num certo grupo e não ficou prestando muita atenção no que as pessoas estavam falando, mas como as pessoas vagueiam por assuntos, só assuntos deprimentes, que causam tristeza. Quase que a pessoa quer falar assim, ó, eu sei reconhecer alguma coisa de mal no mundo, eu sei reconhecer coisas que estão desequilibradas no mundo, eu sei reconhecer aquilo que não está correto. E a pessoa só fala nisso o tempo todo. Então, é comum isso, é comum acontecer o tempo todo, porque em essência, por vezes esses espíritos, eles estão felizes por estar conseguindo perceber o mal. Antes no passado nem isso percebiam, achavam natural. Muitas pessoas falam assim, nossa, que coisa horrível, é o vício da maledicência, fica um falando mal do outro. Na verdade, é um movimento em que o espírito está saindo daquela condição mais infantil. Ele está propagando a maledicência porque ele quer provar para os outros, e ele também está testando. Isso é mal, não é? Você já viu que a pessoa começa a contar uma história sobre alguém, fala mal, isso aqui lá. A pessoa quer quase que você confirme ela. Isso não é mal, não é? Ela só não pergunta no final. Mas meio que a pessoa não quer saber por que essa pessoa está fazendo esse mal, qual a origem desse mal. No fundo, a pessoa que está falando, eu estou percebendo que isso é mal. Certo? É mal, né? É mal mesmo, né? Porque há bem poucas encarnações atrás, ninguém percebia nada disso. É esse o problema. Se você for observar, estudar a história, segundo esse ponto de vista, quem gosta de voltar aos tempos mais antigos, você vai observando certos hábitos sociais, certos hábitos culturais, onde coisas horrendas, atitudes horrendas, um contra o outro, era uma coisa totalmente natural. Totalmente natural. Aí você quer que essa pessoa reencarne agora, com 100% contra a consciência. Mas às vezes aquele espírito a se reencarnar há 3, 4 séculos. 3, 4, 5 séculos. Aí você quer que ele reencarne agora com a consciência de alguém de 5 séculos à frente. Não, mas ele foi preparado no mundo espiritual. Não, você só quer cobrar. Mas, na verdade, é isso. O forro do mundo corpóreo são esses espíritos. E eles querem observar. Caramba, como é que fulano começou a pensar assim de forma diferente? Caramba, isso que é carro, é? Que eles se deslocam por aí? Que coisa incrível. Eles colocam um líquido dentro do carro. O carro liga. E tem algum princípio elétrico que ele consegue andar para frente. Os espíritos ficam encantados, porque talvez ele só tinha reencarnado na época que só tinha cavalo. Então ele quer aprender, ele quer ver como é. E está sendo permitido que eles aprendam. Isso é um prelúdio. Olha, está sendo autorizado que você perceba, que você absorva um pouquinho desses conhecimentos, pelo menos o básico. Não estou dizendo que a maioria das pessoas que usam carro a ciclo Otto, né? O ciclo termodinâmico, que é o ciclo Otto, o ciclo motor, que a pessoa compreende profundamente como funciona o carro. A pessoa não compreende, mas o básico ela compreende, ela sabe que é um processo de queima, que é um processo de transferência de energia térmica para um processo de expansão, para produzir um trabalho mecânico, para poder mover o motor, mover as rodas e assim mover o carro. A pessoa vai compreendendo. Então, certamente, lugares estão consertando o carro, está consertando o celular, pode ter espíritos interessados. Como é que é isso, hein? Que coisa legal, hein? Então, é normal.
É como se ele pudesse estar aqui encarnado e curioso, como fosse uma criança curiosa. Como é que funciona isso? Como é que faz isso? Para que isso? Para que aquilo? Você já viu aquelas crianças que perguntam tudo? Você vai lá, acende a luz, aí a criança: ué, como é que a luz acendeu? Como você apertou o botão? Porque chega um certo ponto que a criança não pergunta mais, né? Os adultos não vão respondendo, ficam com vergonha também que não sabe responder. A criança pode perguntar, né? Então, mas é normal ter essa curiosidade. Pô, por que o céu é azul? Por que ele não é verde? Por que isso? Por que aquilo? A criança começa a perguntar tudo. Mas às vezes a criança está muito tempo sem reencarnar. Então é normal. É normal ela querer conhecer. Ela querer conhecer a obra divina. Né? É normal. Então, tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos também sem darmos por isso. Não percebemos, não nos damos por isso. No meio das miríades, ou seja, das multidões de seres do mundo microscópico. Então, por exemplo, ninguém coloca a sua própria mão no microscópio para poder observar quantos micro-organismos estão na sua pele. São centenas de bactérias que convivem com a gente em simbiose na nossa boca. No nosso intestino, são bilhões, milhões, no mínimo milhões de micro-organismos, porque sem eles não teríamos como absorver os nutrientes para a comida. Quem faz o último processamento no nosso intestino são micro-organismos que algumas pessoas chamam de uma forma poética de flora intestinal. Não, porque a flora intestinal... Mas cadê a flor? Cadê o perfume? É porque é uma flora bacteriana, é uma flora de micro-organismos que vivem em harmonia com o nosso corpo, né? Fica um pouquinho sem ela só. Deixa ela ser maltratada. Reduzir a quantidade. Você vai ver o estrago que faz no organismo da pessoa. Então, sim, tal é esse mundo oculto que nos cerca, né, de espíritos desencarnados, como ele faz a comparação, como a multidão de seres microscópicos que nós vivemos no dia a dia, na nossa pele, no nosso cabelo, no corpo inteiro. Nós estamos sempre em simbiose, em equilíbrio com outras forças, né? Porque tudo na vida, no planeta, refere-se a condições de cooperação. O reino desses micro-organismos microscópicos, eles que são dono do planeta. Né? Se for pensar assim, quem tem mais quantidade aqui no mundo é que é o dono do planeta, existem bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de micro-organismos no planeta. Eles são os donos, né? Os microscópicos. E nós somos copartícipes da vida aqui na Terra. Então, sim, é como nessa comparação imaginar que os micro-organismos, se fossem espíritos, você não está vendo, mas você convive com eles com naturalidade. Então, o microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com auxílio dos médios videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médios videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Né? Então veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o parágrafo que trata dos médios videntes. Depois vai ter um parágrafo dedicado para isso. Pessoal, só o que estou falando, hein? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? E essa aparência de acordo com a sintonia dele, ô Tozelli? Com o que ele traz de sentimentos? Não, o grau. Não. Você não escolhe, você não tem como escolher. Olha só lembrando, né? Nós aprendemos lá atrás que nos mecanismos chamados mecanismos mediúnicos, vamos imaginar assim, o médium vidente, para poder ele conseguir enxergar, há um consumo de energia.
Porque ele pode estar ali vendo, aí ele tira a concentração, olha para outra coisa, quando ele volta para olhar para o mesmo lugar, não está mais lá. Ou seja, como é que podia estar num estado de energia em que, para a capacidade mediúnica dele, ele conseguia enxergar e de repente automaticamente não está mais? Então há ali um consumo de energia. Nada disso. Tudo consome energia no planeta. Tudo, sem exceção. Tudo, exatamente tudo. Tudo gera entropia. Tudo que é sair de um estado que tem um estado natural, ele sai do seu estado natural e quer voltar para esse estado natural. Né? Você pega óxido de ferro, né? Óxido ferroso. Ou então cuprita, você pega o óxido de cobre, você funde, você separa o óxido, você isola o elemento cobre, você cria uma liga de cobre. Aí você fala, puxa, essa liga de cobre é tão bonita, essa panela de cobre é tão bela, ou essa peça de cobre, ela quer voltar a ser óxido. E ela vai voltar a ser óxido. É só você esperar. Ela vai ser oxidada, o cobre vai se ligar novamente com o oxigênio e vai voltar a ser óxido. Então foi dado energia, foi gasta energia para poder separar esses elementos. Então, imaginando o cobre como você está observando agora, não gastou energia para ele se tornar cobre? Gasta essa energia também para ele deixar de ser cobre e voltar a ser óxido. Então existe uma forma primária instituída. Existe uma governança de uma forma primária instituída. Por vezes é permitido que ocorra esse processo chamado de visão mediúnica. Mas essas visões têm objetivos. Tem objetivos, tá? O médium, quando ele consegue enxergar, aí vários médios perguntam assim, por que eu vi isso? Por que eu vi aquilo? Eu não sei, ué. Peraí, deixa eu pegar o manual aqui. Deixa eu pegar o livro dos médios, deixa eu consultar aqui. Não tem como você saber. A questão é, se você já tem na sua consciência que existe uma lei de progresso, se você já tem na sua cabeça que existe todo o mecanismo sempre nos estimulando para o amor e para a sabedoria, a questão é, o que você estava fazendo naquela hora, naquele dia, que foi necessário chamar sua atenção a esse ponto? Não chamar atenção como quem chama de uma criança, mas às vezes chamar atenção a despertar, a animar sentimentos mais nobres. Por que você está sendo convidado a, de repente, fazer uma prece? Por que talvez esteja convidado a ter um sentimento de piedade? Por que você está sendo convidado a tentar esboçar sentimentos de fraternidade com mais naturalidade? A questão toda é, você está percebendo os chamados? Porque essas são as trombetas que estão gritando. Agora estão basicamente te mostrando claramente, olha, é isso. E a imagem, ela não necessariamente o espírito que aparece para algum médium, ele consegue se comunicar, né? Porque através do pensamento, requer um treinamento um pouquinho mais aprofundado para você se comunicar pelo pensamento. Nem tudo, não é só porque você acabou de desencarnar que você sai se comunicando. Você vai ter que se readequar àquele estado que você já devia ter um certo domínio, um certo traquejo. Então, aí numa comunicação mediúnica, ambos têm dificuldade, mas às vezes a imagem fala mais do que 1000 palavras. A imagem, puxa, eu vi um velhinho assim, todo maltrapilho, não sei o quê, poxa, me partiu o coração. Ué, então você tinha uma... Ele podia ter qualquer tipo de aparência. Ele podia aparecer, sei lá, como um cavaleiro belo com uma ótima túnica. Ele podia aparecer do jeito que ele quisesse. Ele pode manipular esses fluidos. Ele quis aparecer para você com uma manifestação assim mais humilde, mais necessitada. Talvez estimulando o seu sentimento de piedade. Porque talvez lá na frente, naquele mesmo dia, ou talvez naquela semana, irá surgir para você uma situação em que você vai ter que esboçar, você vai passar por um teste de piedade. É isso. E você não precisa ser espírita. Entendi. Entendeu? Você não precisa ser espírita para compreender esse processo. Às vezes aparece aquele velhinho, todo maltrapilho, com a barba comprida, não sei o quê. Aí você olha e... Poxa vida, tadinho, poxa, será que não tem ninguém para cuidar dele, que não sei o que, fica aquela coisa, dá um sentimento de piedade mais profunda, e aí muda aquela vibração do tudo bom e não dá presta.
Que às vezes a pessoa está no mecanicismo da vida, meio chateada. Poxa, essa vida é tudo igual. Um dia igual ao outro, que não sei o que lá. A pessoa Mas, vai... Sim, mas isso desmistifica aquela questão, a questão da gente achar que o espírito pode, picotou, não te ouvi. pode estar. Tudo tem um objetivo, não é aleatório. Não é nada Exatamente. aleatório. Tudo tem um Não é. objetivo. Mesmo aquele, poxa, mas apareceu um espírito para mim, uma coisa horrível, horrenda, todo asqueroso, lamento, um monstro. Cuidado. Ele quer que você desenvolva algum sentimento nobre que você não está desenvolvendo, porque está sendo permitido pela espiritualidade superior. Você, no mínimo, fez a prece pela pessoa. Senhor, que ele seja ajudado, amparado. Você lembrou dele lá no Galileia? Você lembrou dele envolver a pessoa em preces? Então, existem N aspectos, né, que nós temos que compreender que tudo em essência, é para amar e servir. O que isso está me possibilitando e me estimulando, me chamando, é um chamado. O que isso está me estimulando a amar e servir mais? Então, de cara, você tem a oportunidade da prece. De cara, você tem a oportunidade de vibrar em vibrações diferenciadas. Porque, às vezes, o convite é, para de vibrar nessa vibração que você está tendo agora. Ei, para com isso. Vibra de maneira diferente. Sente a vida de maneira diferente. Não faz assim. Você está até contaminando outras pessoas que estão ligadas a você, que estão fora do corpo físico. Né? A pessoa entra no nível de desespero, entra no nível de revolta, desespero. Aí, rapaz, às vezes até parece uma parente assustada, afobada durante o sono, ou até mesmo se materializa. Porque a pessoa está assustada, morrendo de medo. Você está com um nível de revolta, com um nível de medo, com um nível de frustração. Você está chacoalhando todos os corações que têm ligação com você. Estamos interligados uns aos outros, gente. Não existe eu separado. Estamos sempre todos interligados. Cuidado com as suas emoções. Essas emoções, elas respingam em todos os corações que nós temos ligação. Seja para o bem e para o mal. Por o bem e para o mal no seguinte aspecto. Seja aquela ligação que ainda não cativamos o suficiente e que se classificam como obsessores ou como alguém que quer questionar e solicitar o seu amor de volta para apagar as marcas da dor, ou são pessoas que realmente você já amou profundamente e que a pessoa também fica desesperada, a pessoa entra em desequilíbrio, percebendo que você está desequilibrada. Estamos interligados. É uma ironia até imaginarmos que está todo mundo sozinho. É engraçado como as pessoas animam esse pensamento, né? Muitas pessoas animam isso. Poxa, estou tão sozinho. Poxa, a única coisa que você não está é sozinho. Você está ligado a milhares de espíritos. Ligada mesmo. O seu mundo íntimo está ligado a esses espíritos, a ponto de ter espíritos de altíssima envergadura moral, como estudamos lá no ESD, né, que é um choque cultural para todo mundo, aquele que as pessoas chamam de anjo da guarda, o espírito protetor, o espírito guia, seja o nome que você quiser dar, são espíritos de altíssima hierarquia. Alguns deles, por vezes, nem sequer estão ligados a esse planeta. Estão ligados em outro planeta. Mas eles recebem uma outorga, é uma obrigatoriedade que Deus despacha. Você vai se ligar àquela consciência. E você tem a missão de animar sentimentos positivos, de animar vontades de se transformar, animar vontade de desenvolver resiliência, de ser resistente às dificuldades da vida, de ficar resistente e ficar feliz porque está conseguindo resistir às dificuldades, de estar conseguindo se superar. Então, sempre existirão esses recursos. Então, eles igualmente se manifestam na mediunidade. A mediunidade ela existe para acelerar o progresso moral, especialmente o progresso moral. Já que o progresso intelectual, você corre atrás aí, pô.
Pega um livro, vai ler, ué. Pega o livro e vai ler. Vai estudar, vai correr atrás. Ninguém vai enfiar conhecimento dentro da sua consciência. Como também ninguém enfia vontade dentro de você. As pessoas estimulam, sugerem. O espírito anjo da guarda, ele não pode fazer a escolha por você. Induzir você a escolher o certo, a ponto de você não enxergar como sua consciência gostaria de estar operando no errado. Ele não pode fazer isso. Não é autorizado. Ninguém é autorizado a fazer isso. Mas, igualmente, no mecanismo de estarmos interligados, quando estamos aflitos, em tristeza, esses espíritos percebem. E estão ali manipulando, às vezes, energias e manipulando pensamentos para nos transformar, para suportarmos aquele momento, sem tanto desequilíbrio. Só que a escolha é nossa. Temos que voltar, reequilibrar. Peraí, eu tenho que ter mais calma. Deixa eu fazer uma prece. Deixa eu aurir recursos que eu não tenho. E é verdade, nós não temos. Não tem que mentir. Eu não tenho esse recurso. Deixa eu aurir recursos mais nobres e mais salutares. E você vai alcançar. Então nós temos que persistir nessa linha e compreender. A mediunidade, ela existe para alavancar a humanidade. Quando você está na mesa mediúnica, seja uma reunião de desobsessão, seja uma reunião mediúnica, quando você está ali em processo de assistência, num processo de estar em comunhão com aquela outra consciência e conseguir ofertar o melhor de você, o máximo de carinho, o máximo de zelo, de amor, é a condição mais pura da caridade. Não tem nada físico, não tem um cobrando nada do outro. Muito pelo contrário, a sua alegria e satisfação é ver que a pessoa chegou revoltada, zangada, ou frustrada, ou odienta e conseguiu converter aqueles sentimentos, pelo menos repensar sobre esses valores, que são os valores da sua essência. Você não é assim, você não vibra assim naturalmente, essa não é a sua essência, você é uma essência divina. Você não suportou os testes de contrariedade, as situações complexas de demanda de perdão, as complexas demandas de compreensão e tolerância com as imperfeições alheias. Quem está agindo mal com você é uma imperfeição. Se a pessoa está te causando contrariedades, é uma imperfeição do outro. Ele não está operando no modo padrão Cristo de amor, de amar e servir. Então, é claro que todo o processo mediúnico é para a nossa melhoria. Ah, mas às vezes eu não entendo, vem um monte de comunicação difícil, comunicação de dor, comunicação de sofrimento. Eu não entendo quanto que isso me ajuda. Quanto que isso te ajuda? Você está trabalhando ali em nome do Cristo. Você está exercendo o seu mundo íntimo em nome do Cristo. Como pode achar que não pode ser útil? Treinar a prática do bem na condição de maior assistência, de maior apoio e maior proteção que você possa imaginar na face da Terra. Quantas vezes na reunião mediúnica ou desobsessão você sente que, meu Deus do céu, parece que o Cristo parou o que ele estava fazendo. Olhou assim e falou assim, isso requer minha atenção pessoal. E durante alguns segundos, o Cristo diretamente emitiu energias do próprio mundo íntimo dele. A gente tem que começar a perceber isso, gente. Aí você fica chocado. Nossa, a gente está aqui, tipo, né, nesse cantinho, essa casa humilde, não sei o quê, e tem a atenção dele. A atenção pessoal do Cristo. Por quê? Porque ele se sensibiliza com aqueles corações que querem amar. Ele se sensibiliza com aqueles corações que querem vibrar nas frequências dele. Quando você alcança as altíssimas frequências, que são as frequências do amor, sensibiliza ele. Ele fica feliz. Eis mais um coração que está disposto a amar e servir em qualquer circunstância. Eis mais um coração que está disposto a resgatar todas as criaturas divinas, todas as ovelhas que meu Pai me confiou. Ele está disposto a colaborar, corroborar e atuar profundamente nesse projeto. Como que não vai te chamar a atenção dele? É óbvio que chama. Então, seremos convidados a participar em todos os momentos da vida, nas 168 horas da semana.
7 vezes 24. Poxa, mas eu vou dormir, eu tenho percepção que estava em grupo fazendo isso, fazendo aquilo. Você quer ficar dormindo para quê? Quem tem que dormir é seu corpo físico, quem tem que descansar é seu corpo físico. Você tem pressa de amar, você tem pressa de servir, você tem pressa de obrar, cada vez com situações mais complexas, mais desafiadoras. Você sempre quer mais. Você escala o Everest e vai falar assim, não tem mais nenhuma outra montanha mais não? Eu quero coisa maior. E é isso. A gente tem que manter esse bom ânimo. Tem que querer superar os próprios medos. Como Jesus falou lá no livro Boa Nova, no comecinho da obra, tem uma passagem muito bela. Eu recomendo a todos a ouvir novamente esse trecho. Eis que chega um... Ele estava adentrando na cidade de Jerusalém, né? E ele chegou no atardecer para a noite, se encostou numa pedra para poder descansar os pés e ajustar ali a sandália, né, no pé. E ele já estava meio tarde. E eis que um responsável do templo reconhece ele. E um dos responsáveis do templo chega assim e fala assim, mas quem é esse aí de porte altivo, né, todo empinado? E aí um outro que estava junto com esse sacerdote falou, não, isso deve ser um qualquer. Quer que eu escorrasse ele daqui? Aí ele pega e fala, não, as coisas que me incomodam, eu mesmo cuido disso. Arrogância padrão. E ele foi lá e diretamente com o Cristo. E aí pega e fala, que tens aqui, Galileu, nessas paragens? E aí Jesus pega e responde que veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens. É incrível, a profundidade, a certeza do projeto continuamente. Eu venho implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E ali fica... Mas você tem algum homem rico para te ajudar, com pedras preciosas? Alguém homem culto, de influência política, que vai poder seguir esse seu sonho? Aí ele fala, não tenho ninguém. E aí ele fica meio chocado, né, com aquela presença, né, altiva do Cristo, emblemática, né? Imagina como marcou essa alma para sempre. E Jesus pega e explica, né? Aí ele pega e fala, mas sem dinheiro, sem recurso, você só vai ter esses pobres, os miseráveis, esses lamentos, essa raça de pessoas se arrastando pela terra. Aí ele pega e fala uma expressão belíssima, né? Você vê que realmente toda a base da filosofia da terra realmente procede do Cristo. E Jesus pega e dá porque esse sacerdote pergunta para ele, como é que você pode querer construir uma obra-prima com lama? Você quer construir uma estátua muito bela? Você precisa de um mármore bonito, você precisa de ferramentas muito complexas. Então Jesus responde para ele, não, só o que é necessário são os sentimentos. Né? Nenhum mármore é tão belo quanto os sentimentos. E nenhum cinzel é tão eficiente como uma boa vontade. Aí ele fala aquela frase marca a gente para sempre, né? Não existe condições especiais. Não requer treinamento especial. Você não precisa passar 300 milhões de horas estudando alguma coisa. Você precisa animar sentimentos realmente focados para o bem. E boa vontade. O que significa boa vontade? Porque a palavra vontade perdeu o significado no nosso idioma. Você fala vontade, a pessoa acha que é vontade de dormir. Vontade de comer um doce. Vontade se tornou isso. O que ele está falando aqui é força de vontade. Tem que botar um força na frente para dar o caráter. Força de vontade no bem. Isso é boa vontade. Você consegue manifestar força de vontade no bem? Você vai conseguir não só esculpir o reino de Deus no seu mundo íntimo, como igualmente você vai auxiliar com o seu ferramental de boa vontade todos aqueles que estão à sua volta a também construir esse reino divino nos nossos corações. Então é isso. A mediunidade, ela fornece isso em extrema capacidade.
todas as reuniões, e elas nunca são exatamente iguais umas às outras, você vê isso funcionando. Você vê ali o trabalho dos sentimentos, dos corações valorosos se impondo em regime de boa vontade. Você vê exatamente a explicação do Cristo, lá do livro Boa Nova. Depois eu vou colocar o áudio no grupo para vocês ouvirem essa radionovela. O Boa Nova está em radionovela também. Eu pego só esse capítulo e coloco lá para vocês. Vocês vão ver exatamente esse trecho que é de uma beleza incrível. E aí a gente compreende como a mediunidade funciona. Ah, mas eu não tenho sentimentos também desenvolvidos, mas qualquer um tem boa vontade. Qualquer um tem boa vontade. Qualquer um tem força de vontade a querer fazer o bem. Então, se você já está usando esse cinzel, já está usando esse ferramental, você vai conseguir, vai dar certo. É a promessa do Cristo. Vai dar certo. Ah, mas tem hora que eu não tenho sentimento de caridade. Tem hora que eu tenho. Tem hora que eu não tenho. É assim. É assim que se evolui. Ninguém começa escalando o Everest. Todo mundo começa com uma montanha pequenininha, uma pedrinha ali pequenininha. Ninguém começa com o Everest. Né? Então é isso, gente. Não podemos perder esse foco. E eu sempre sou chato com isso. Eu tento fazer esse lado assim para animar todo mundo, né? Trazer essa visão de amor e carinho que o Cristo aguarda, né, de cada um de nós. Então, eu vou fazer a prece de encerramento para a gente ganhar tempo, né, já que eu já estourei aqui o tempo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre, obrigado, Senhor, por todas as dificuldades, por todas as alegrias, por todas as situações adversas ou não, favoráveis ou não, a nos educar, a nos convidar, a nos transformar. Obrigado, Mestre, por nos auxiliar, a guiar nossa consciência na direção do Pai, a desenvolver o nosso mundo íntimo em relação ao amor e à sabedoria. Obrigado, Mestre, por todos os recursos os quais planeja com extremo carinho, com extremo zelo, para dinamizar o nosso mundo íntimo na direção do Pai. Obrigado, Senhor, por tanto amor e tanta misericórdia por todos nós. Somos eternamente gratos por todos os recursos de amor, o qual já recebemos e ainda não sabemos dispersar e refletir para todos os outros corações que nos cercam. Obrigado, Mestre, por mais essa noite, por mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus.